Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan Guimarães e eu estou aqui no canal do Jackson Souza e eu queria compartilhar uma mensagem com vocês. E o verso que eu escolhi está lá no livro de Romanos 8:28. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sempre tive muita dificuldade de entender esse texto, porque aqui fala que todas as coisas cooperam para o bem. Não só algumas coisas, mas todas. E a gente sabe que depois de tudo não sobra nada. Ou seja, tudo mesmo. E o problema é que na nossa vida acontecem coisas boas e coisas ruins. Quando acontece uma coisa boa, é muito fácil de entender que aquilo coopera para o bem. Né? Como ser promovido no trabalho, como comprar um bem, comprar um carro, uma casa, estar dentro de um bom relacionamento, concluir um curso. Tudo isso é muito fácil de entender que coopera para o bem. A gente agradece a Deus, a gente diz amém, Senhor. Mas quando acontece um problema, uma dificuldade, né, como um problema financeiro, problema no trabalho, problema na saúde, problema no casamento, nos relacionamentos, aí é difícil de entender que pode cooperar para o bem. Mas o versículo ele coloca uma condição. Não é para todos que as coisas cooperam para o bem, mas sim para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que amam o Senhor. Aí sim. E eu sempre tive dificuldade para entender, até que um dia, lá em 2014, em Canoas, fazendo colportagem. Colportagem é vender livro de porta em porta. Aí eu entrei na casa de uma senhora. Nas visitas a gente oferecia os livros e no final lia um versículo da Bíblia e fazia uma oração. Quando eu li o texto de Romanos 8:28 para essa senhora, ela falou assim: eu quero te explicar esse texto. E eu fiquei meio surpreso ali, mas tudo bem, pode falar. Aí ela contou a história da filha dela. Ela falou que a filha dela conheceu o marido dela desde novinha, desde os 15, 16 anos eles namoravam, eles conheciam a família dele, uma família muito boa, até que então começou a assumir algumas coisas de dentro de casa e ela descobriu que ele estava traindo e o casamento foi rompido. Depois de um tempo, eles descobriram que o rapaz vendia droga, vendia as coisas dentro de casa, comprava, consumia droga, e a menina sofreu muito por causa daquilo, perdeu alguns quilos, mas depois de um tempo ela foi se recuperando, mas se afastou daquele rapaz, nunca mais quis saber dele. E aquilo foi bom, porque estava prejudicando. A gente não sabe onde podia chegar. Depois conheceu um outro rapaz, um rapaz bom, e se casou novamente. Até então estava tudo bem, tudo bem. Mas ela falou, agora eu entendo, tudo aquilo de mal que aconteceu com a minha filha cooperou para o bem. Ela saiu daquele relacionamento, hoje ela está muito melhor. Mas esse texto ele tem uma ligação muito forte com a história de José. Nós conhecemos a história de José lá no livro de Gênesis. E eu vou resumir bem rápido aqui para vocês. José ele era filho de Jacó, o filho mais novo, e os irmãos tinham inveja dele. Até que um dia eles venderam ele como escravo para o Egito por 20 moedas de prata. 20 moedas. O menino tinha apenas 17 anos. Eu imagino que ele deve ter sofrido muito lá. Ser escravo é ser humilhado, é ser pisoteado, é não ter uma alimentação boa, agradável, é sofrer mesmo. Mas José ele tinha uma característica muito boa, que ele confiava em Deus. Ele era fiel a Deus em todas as situações. E ele sempre fez o seu trabalho da melhor forma, sempre foi fiel a Deus, até que em determinado momento o Egito passou por uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise de alimentos, e José sabia como resolver o problema e foi escolhido a ser o governador do Egito. Ou seja, a segunda pessoa mais importante no mundo naquela época. O que aconteceu? A família de José começou a ter necessidades, necessidades com alimentos, e precisou ir ao Egito em busca de alimento. Como José tinha resolvido o problema da alimentação, os irmãos de José tiveram que conversar com ele e pedir alimento
com ele. E aí teve esse momento, que é um momento tão lindo, né, do encontro, e José responde aos irmãos, aqui em Gênesis 50, versículo 20, ele responde aos irmãos assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, vocês tentaram o mal, mas Deus converteu em bem. Eu não sei qual a dificuldade, qual o problema que você pode estar passando, mas entenda, confie em Deus, ame o Senhor, porque Ele pode converter em bem, em bênção. Ele pode mudar a tua história, a tua situação. Se não, aqui na eternidade. Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal do Jackson para ajudar a crescer e compartilhe esse vídeo com seus amigos.